vocês ouviram, então tem que ter muito cuidado, não é? Tem que ter muito cuidado com o que fala. O estádio estava com 64 metros de largura, a média é 68 metros, é o padrão que a FIFA recomenda, 105 de comprimento por 68 de largura. Estava com 64, estava com um pouquinho a menos, mas o Abel achou que foi uma estratégia ali ruim adotada pelo Cerro Porteño. Não havia nada de irregular, não havia uma irregularidade, uma estratégia que o time da casa usou para tentar parar o Palmeiras e, de certa maneira, conseguiu, porque arrancou um empate contra um dos melhores times dessa competição. Ontem, pela Sul-Americana, um outro fato inusitado, o Grêmio acabou ontem empatando pela Sul-Americana por 0-0 contra o Palestino, e o que chamou a atenção foi que o Carlos Vinícius perdeu 3 pênaltis na sequência, por isso o Grêmio não venceu. Hoje tem o Corinthians em ação na Libertadores da América, transmissão Bandeirantes às 9 da noite com Ulisses Costa, Corinthians e Peñarol, é isso mesmo, um clássico do futebol sul-americano. Ainda hoje, pela Libertadores, mais um brasileiro, o Fluminense vai enfrentar o Bolívar, e pela Copa Sul-Americana são 2 brasileiros em ação também, o Vasco que enfrenta o Olímpia e o Bragantino recebe o River Plate. Olha só que jogo em Bragança Paulista, hein? Amanhã a gente conta a história disso tudo pra vocês, uma ótima quinta, tchau Pedro, tchau Thaís. Em o Jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, uma excelente quinta-feira, véspera de feriado para você que está na sintonia da Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou com o Jornal Gente, amanhã edição inédita ao vivo a partir das 8 da manhã com transmissão simultânea na tela da Band News TV. E eu, Heitor Fredo, agradeço a sua companhia e convido você a ficar conosco até às 11h30 da manhã para saber o que é notícia em Campinas, região metropolitana, os destaques das últimas horas aqui no nosso interior de São Paulo e o que é mais importante e relevante no cenário político nacional e internacional e aquilo que mexe com a nossa vida, você acompanha também nesse giro da informação que convida você a acompanhar a Rádio Bandeirantes Campinas pelo FM 85.7 e pelas nossas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você nos ouve pelo portal bandmulti.com.br com a agilidade do jornalismo online e o ao vivo piscando na sua tela para você não perder nada de importante nesta manhã. A você que nos acompanha também pelo aplicativo Bandplay, obrigado pela sua companhia e pelos demais aplicativos de celular que estão espalhados pela internet. E para quem gosta do rádio com imagens, o nosso canal do YouTube é o seu meio de comunicação para você acompanhar os nossos bastidores aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad e para participar com a sua mensagem de texto no nosso chat ao vivo em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado a você que está conosco já no nosso canal do YouTube, nessa comunidade que não para de crescer com 63.100 inscritos. E pelo YouTube da Rádio Bandeirantes você também acompanha a programação esportiva com as transmissões de Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana. Ontem, com mais de 10 mil pessoas, você conferiu a transmissão de Ulisses Costa para a vitória, não, empate apenas do Palmeiras com o Cerro Porteño no Paraguai, 1-1.
Ei, Murilo, aquele gol no final era pra fazer, Murilo. Palmeiras que não é o líder do seu grupo na Copa Libertadores da América. E hoje o Corinthians pode colocar um pé nas oitavas de final, a partida que vai ter a transmissão da Rádio Bandeirantes também, entre Corinthians e Peñarol, pela Copa Libertadores da América. Jogaço que começa às 9 da noite, com todas as informações em tempo real na programação da RB. Falamos aqui dos nossos estúdios no Jardim São Gabriel, em Campinas, com os trabalhos técnicos na mesa de som do Alan Zanelato, na central técnica o Edson Freitas e a coordenação técnica é do Gil Kleber. WhatsApp liberado para você participar a partir de agora, 19 é o DDD 971021493. 19 97102 1493. Manhã Bandeirantes traz para você informações sobre as estradas, rodovias e também a situação urbana aqui no trânsito de Campinas, para você que nos dá carona neste momento pelas principais vias que cortam o interior de São Paulo. Tem um acidente registrado nesse momento na rodovia dos Bandeirantes, trecho que passa por Campinas. Um acidente que bloqueia um trecho da altura do quilômetro 91. A informação, segundo a ATESP, dá conta de que vários veículos se envolveram nessa colisão na pista sentido interior. Equipes da concessionária Motiva Autoban trabalham na limpeza das pistas para fazer a liberação. 4 quilômetros de congestionamento foram registrados mais cedo. 2 pessoas que se envolveram no acidente precisaram de atendimento médico, mas não tiveram ferimentos mais graves. Agora, a situação de momento é que ainda há o atendimento nesse trecho do quilômetro 91 da rodovia dos Bandeirantes, em Campinas, sentido Sumaré, sentido Piracicaba, sentido Santa Bárbara do Oeste. Se você está vindo para Campinas, a rodovia dos Bandeirantes não tem nenhum reflexo desse acidente. Se você está saindo de Campinas, tem como destino outras cidades do interior, destino final lá para Ribeirão Preto, por exemplo, a melhor opção é a rodovia Anhanguera, justamente para evitar esse trecho da rodovia dos Bandeirantes ainda com atendimento. Nada de mais grave aconteceu, felizmente, mas a preocupação ainda é pela limpeza da pista, retirada de algumas peças de veículos que ficaram depois desse engavetamento. A rodovia dos Bandeirantes, olha, o congestionamento começa no 86, confirmando para você agora, e vai até o 91. 5 quilômetros de para e anda, então evite a rodovia dos Bandeirantes, que tem o tempo nublado, dificultando um pouco também a visibilidade do motorista, e ainda não há previsão para a liberação da faixa onde houve esse engavetamento. A rodovia dos Bandeirantes no sentido São Paulo tem congestionamento do quilômetro 15 ao quilômetro 13 apenas no acesso à capital paulista. A rodovia Anhanguera tem lentidão em alguns pontos, congestionamento na pista sentido interior do quilômetro 57 ao quilômetro 61, passagem por Jundiaí. Também neste momento um acidente que ainda está sendo acompanhado pela equipe, não há informações sobre feridos nesse acidente da rodovia Anhanguera. E aí a situação é a seguinte, se você está em Jundiaí acompanhando a gente, a melhor opção é vir para Campinas pela rodovia dos Bandeirantes. Se for no sentido São Paulo, o motorista vai enfrentar lentidão apenas na chegada à capital paulista. No mais, trânsito vai fluindo bem. Então, acidentes já registrados nesta manhã. Hoje é véspera de feriado, então tem muita gente já se programando para sair, aproveitar o feriado prolongado de 1º de maio, Dia do Trabalhador. E as rodovias já estão mais carregadas nessa manhã. Tem gente que normalmente utiliza transporte público, mas hoje vai com carro particular para já curtir o feriado, para já antecipar o happy hour ou eventualmente pegar a estrada para curtir os dias de descanso merecidos. A expectativa de grande movimentação no sistema Anhanguera Bandeirantes, o pior movimento previsto para hoje é a partir das 4 horas da tarde, com a previsão de mais de 2,5 milhões de veículos passando pelo sistema Anhanguera Bandeirantes. A gente vai trazer informações também ainda hoje sobre a expectativa do tráfego para
a saída para o litoral para ajudar você a se organizar nos melhores horários. Mas antes, ainda falando aqui sobre a região metropolitana de Campinas, quem está nesse momento no corredor Dom Pedro I não enfrenta lentidão, o trânsito fluindo bem nesse momento, o que melhora, claro, o humor do campineiro que está às margens de um final de semana prolongado com o feriado que começa já no fim do expediente. Para muita gente, terminou o dia de trabalho, é garantia de descanso. Falando sobre outras rodovias e a expectativa para o feriado prolongado, na região sorocabana, segundo a Motiva Sorocabana, responsável pelas rodovias da região, horários de pico devem ocorrer hoje das 4 da tarde às 8 horas da noite e amanhã cedinho das 9 da manhã a 1 hora da tarde. Estamos falando de rodovias como, por exemplo, a Castelo Branco, que é a que tem a maior estimativa de veículos, com 768 mil automóveis nos dois sentidos de direção. Já aqui para a região de Campinas, além do sistema Anhanguera Bandeirantes, a gente conta para você a movimentação esperada também para o feriado prolongado e quais são os momentos em que o motorista deve evitar o tráfego em algumas outras rodovias. A gente vai trazer também hoje ainda o que abre e o que fecha. Então a gente vai deixar isso ao longo desta edição para você ir se organizando, se preparando para o feriado. 1º de maio também vai ser assunto nesta edição do Manhã Bandeirantes, com uma entrevista com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, falando sobre pautas que estão em evidência, como principalmente a discussão que já está no Congresso Nacional do fim da escala 6x1. O ministro vai falar se a derrota do governo ontem no Senado na indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal pode ter algum impacto também na discussão da escala 6x1. E eu conto com a sua mensagem no nosso WhatsApp, liberado agora para esse e outros assuntos que nós vamos tratar nesta quinta-feira, último dia do mês de abril, dia 30 do 4º mês de 2026. Vamos começar a trazer informações sobre ocorrências em andamento e assuntos que movimentaram a cidade de Campinas e a região nas últimas horas. A Polícia Militar deflagrou nesta quinta-feira uma operação conjunta com o Ministério Público de Sumaré. O Ministério Público é quem investiga, a Polícia Militar é quem vai cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão. O objetivo: combate ao crime organizado com foco na repressão ao tráfico de drogas e à posse ilegal de armas de fogo. Cidades alvos dessa operação: Sumaré e Hortolândia. Até o momento, uma pessoa está presa e drogas já foram apreendidas. O trabalho conta com o 10º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, o BAEP, atuando de forma coordenada no planejamento e na execução de 10 ações em campo. Mandados de busca e apreensão domiciliar em endereços identificados e vinculados a integrantes da facção criminosa que age dentro e fora dos presídios no estado de São Paulo. As diligências devem reunir documentos, depoimentos, localizar e apreender drogas, arma de fogo e colocar atrás das grades pessoas que já estão na mira das investigações e que podem agora trazer novas informações a partir do que foi coletado, por exemplo, em tablets, celulares, em conversas com outras pessoas ligadas ao mesmo esquema criminoso. Sobre o assalto que aconteceu aqui no centro de Campinas, hoje, quinta-feira, tem uma novidade importante desse crime registrado na rua Costa Guiar, paralela a 13 de maio, no coração do centro comercial da cidade. Temos duas informações importantes para trazer para você. A primeira delas é que a polícia recebeu de maneira anônima informações importantes e uma imagem identificando quem é o atirador que, durante um assalto que aconteceu a uma joalheria no centro, na rua Costa Guiar, baleou um trabalhador que tentou impedir a fuga desses assaltantes. Para você lembrar sobre o caso, por volta de 15 para as 3 da tarde, na última terça-feira, um homem armado, acompanhado com 2 comparsas, eles assaltaram um comércio ali na Costa Guiar, uma loja de joias, e na fuga começou uma gritaria de pega ladrão, e o carro em que eles estavam, um Fiat Uno, foi identificado. E um homem que passava por ali, que trabalha também na região central, tentou segurar o veículo para eles não fugirem. Mas eu lembro vocês,
Esse homem estava armado. De dentro do veículo, ele fez um disparo que atingiu a cabeça desse trabalhador. Depois, o trio fugiu. Um deles foge a pé. 2 fogem no veículo Fiat Uno. Esses 2 foram presos minutos depois, numa ação da Polícia Militar, num trabalho conjunto também com a Guarda Municipal em patrulhamento ali naquela região. O terceiro ainda está foragido. Ele joga a arma dentro de um comércio, a arma de fogo usada no crime, um revólver calibre 38, e depois ele sai e não é mais localizado. A polícia agora tem a imagem de uma câmera de monitoramento do homem que jogou a arma nesse comércio. E as buscas já estão acontecendo. Uma outra informação importantíssima é sobre o estado de saúde desse trabalhador. Ele ainda está internado no Hospital Mário Gatti, mas nós temos uma atualização que vem da própria família, dizendo que ele já está fora de perigo. E veja como esse homem tem uma nova data de nascimento a comemorar. Nasceu de novo. O relato da filha, que publicou nas redes sociais como forma de tranquilizar os amigos, os parentes e também de comunicar à imprensa, vou trazer para você a nota completa, o que foi escrito pela filha sobre o estado de saúde do pai. Primeiro, ela agradece as orações, as mensagens de carinho, a torcida nessa corrente positiva para que ele se recupere, e escreve o seguinte: foram 7 horas de cirurgia na cabeça. O médico disse que foi um milagre ele estar vivo. A munição atingiu a região da testa, mas veja você esse detalhe. Esse homem foi identificado agora que ele tem o osso frontal, o osso da testa, mais grosso do que a média das pessoas. Por ele ter o osso frontal mais espesso, isso segurou e desviou a munição, impedindo que entrasse no cérebro. Então, a munição ela entra, bate no osso da testa e sai por cima na cabeça. Isso impediu que ele tivesse alguma sequela, um caso mais grave ali, um quadro clínico mais delicado. Mesmo assim, a filha reforça, é uma situação ainda delicada, ele precisa de muitos cuidados, mas graças a Deus ele resistiu. Continuem orando por ele. Isso tem feito toda a diferença pra gente. Foi o que escreveu a filha desse homem ainda internado no Hospital Mário Gatti, aqui na cidade de Campinas. Falando ainda em investigações policiais, olha como as pirâmides financeiras elas estão cada dia mais presentes no mundo do crime. A polícia identificou um esquema numa operação que se chama Carro Fantasma. Teve gente que entrou acreditando que compraria um carro ou ganharia numa rifa um veículo de grande valor e que até agora está esperando. Teve gente que participou desse esquema e que agora é alvo de investigação policial. O repórter Igor Val está ao lado do delegado que comanda essa investigação e a gente vai entender um pouco mais os detalhes de uma mega operação que passa pelo nosso interior de São Paulo. Igor. É isso mesmo. Eu estou aqui com o delegado Ivan Constâncio, do Setor Especializado de Combate à Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro da DEIC aqui de Piracicaba, que realizou essa operação para conseguir mais informações, identificar pessoas que participam desse esquema milionário que movimentou mais de 170 milhões de reais. Já se sabe que é um esquema de pirâmide envolvendo uma empresa financeira e 3 empresas ali de revenda de automóveis, as garagens. Como eu disse, Heitor, eu estou aqui com o doutor, ele vai explicar um pouco mais como funciona esse caso detalhadamente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Igor. Hoje foram cumpridos 12 mandados de busca nas cidades de São Pedro e Limeira. A ideia era a apreensão de eventuais veículos, valores, objetos, celulares. Nós logramos êxito, em parte, na localização de alguns indivíduos. Alguns foram conduzidos para a oitiva, voluntariamente se apresentaram com seus advogados para realizar alguma explicação sobre os fatos, para que a gente pudesse entender de uma forma melhor todo esse esquema financeiro que acabou gerando uma fraude em muitas vítimas. E o que se sabe desse esquema?
Muito bem. A investigação ela iniciou com uma informação da delegacia do município de São Pedro. Eles fizeram diligências iniciais, preliminares. Houve denúncias de sedizentes vítimas. E com essa investigação iniciada, foi encaminhado aqui para a DEIC, que abrange a área de 52 municípios da área de Piracicaba, do Inter9. E com isso nós passamos a instaurar um inquérito e tentar identificar e individualizar a conduta de cada um dos envolvidos. O que se observou inicialmente que uma empresa de São Pedro, ela funcionava com uma ideia de uma fintech, uma financeira, cooptava clientes, levava esses clientes a algumas agências, estacionamentos de veículos, revendas de veículos, e essas revendas realizavam financiamentos em nome desses investidores, tá? E esse valor que era financiado, essa financeira de São Pedro trabalhava no mercado e empregava depois juros, né? Aqueles que estavam de fato contraindo a dívida com o banco. Heitor, é um esquema muito complexo e até as equipes aqui estão com dificuldades para entender quem que eram as vítimas e também quem participava desse esquema, né? Porque esse dinheiro ficava girando ali entre as empresas, a possível vítima e o banco, que também não sabia desse esquema, né? Muito bom, Ico. Até o nome da operação Carro Fantasma é em razão de que, em muitos casos, não existiam veículos. As pessoas contraíam uma dívida junto com o banco, com a ideia de que aquilo era um financiamento de veículo. Então, a revenda lá trazia uma informação inverídica ao banco, o banco liberava os valores e aí uma pessoa ficava com essa dívida. No começo, tudo funcionou bem. O problema foi que depois, nessa bola de neve, as dívidas não foram honradas. Então, as pessoas começaram a ter dívidas em nomes, valores muito altos. Por exemplo, uma só vítima alegou ter uma dívida de R$300 mil e não teve depois o repasse por essa financeira que contraiu toda essa movimentação. Sim, doutor, é um esquema complexo que ainda vão ter novas fases para conseguir entender como funciona e também identificar todas as vítimas. E até, doutor, a oportunidade é orientar essas pessoas que às vezes pegam esse anúncio, conversam ali com as pessoas, têm a informação que vai ganhar um dinheiro fácil, vai conseguir fazer um financiamento que compensa, mas no caso não é de fato verdadeiro. Qual que é a orientação? Até um brocardo, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, se os bancos oferecem algo em torno aí, as grandes financeiras de 0,5% a 1% ao mês, tudo que foge disso, né, chama a atenção, principalmente quando não está envolvida dentro do mercado de capitais, né? Então, o que a gente orienta é tomar muito cuidado, buscar informações sobre essas empresas que promovem esses valores lucrativos, porque em muitos casos que a gente observa, de fato, é uma pirâmide. Perfeito. E, Heitor, a gente, até conversando aqui com o delegado, com os investigadores, a gente percebeu que eles também estão com dificuldade de encontrar essas vítimas que ainda não fizeram essa denúncia, né, doutor? Ainda estão na expectativa de receber esse valor prometido, então também tem essa orientação. Se percebeu que caiu algum golpe, é necessário informar a polícia para iniciar essa investigação. Muito bom, porque há dezenas de pessoas envolvidas. Quando a gente fala em pirâmide, a gente sempre tem aquela questão de sedimentação. Tem os primeiros que se iniciam e depois eles vão cooptando outros interessados. Geralmente, quem procura a polícia é a base da pirâmide, são as pessoas que não obtiveram lucro algum. Em alguns casos, alguns obtiveram lucro, então eles têm a ideia de que ainda vão receber esses valores futuros, né? E acabam não nos procurando. Com a ideia, com a promessa até daquele que iniciou toda a tratativa, de restituir esse valor posteriormente. Mas o que a gente observa é que, na verdade, eles vão, em algum momento, perceber, né, ter essa percepção de que caíram em um golpe. Perfeito, muito obrigado. Heitor, então hoje foi a primeira fase dessa operação, itens como celulares, documentos foram apreendidos e agora o trabalho é para rastrear esse valor, identificar e prender as pessoas envolvidas nesse esquema milionário que movimentou mais de 170 milhões de reais. Volto com você, Heitor. Muito obrigado, Igor Val. Dando continuidade a uma outra reclamação, um outro caso que nós estamos acompanhando, muita gente relatando nas cidades da região metropolitana de Campinas um gosto ruim, um cheiro muito forte na água que chega da torneira num trabalho feito pela Sabesp em alguns municípios, em outros pela concessionária BRK. E nossa equipe foi acompanhar de perto uma vistoria e uma coleta de amostras do Rio Jaguari. Depois do intervalo, nós vamos trazer para você
O que se sabe a respeito da qualidade da água do Rio Jaguari? Eu já antecipo que a investigação quer saber se tem microalgas que possam estar dando esse sabor nos trechos de Paulínia, Jaguariúna, Hortolândia. E a CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, entra de vez nessa investigação. E claro que o jornalismo do Grupo Bandeirantes foi acompanhar esse trabalho. Depois do intervalo, também a previsão do tempo para você se programar. Depois da chuva que caiu ontem em Campinas, será que hoje se repete esse cenário? Que chuva, hein? E a gente vai falar também sobre o feriado prolongado para você se programar com a sua família, para você que vai curtir, para você que vai descansar, para você que vai viajar. Não deixe de acompanhar essa edição do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 10:50 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 10:07 da noite, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 26 minutos. Seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes. Hoje, quinta-feira, 30 de abril de 2026, véspera de feriado, e nesse momento os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam 24 graus. A chuva que veio ontem na cidade, um acumulado em 2 horas de precipitação, total de 14 milímetros, segundo a medição do CEPAGRE, e baixou um pouco a temperatura, pelo menos a sensação térmica está diferente. Não venta muito forte nesse momento, 4 km por hora, a mínima hoje na casa dos 19 graus e a máxima ontem de 30 graus e meio foi 1h20, ou seja, antes da chuva chegar. Depois as temperaturas ficaram mais amenas e hoje parece que a gente finalmente entrou no outono brasileiro. Ou será que não? Nath Luquezzi, bom dia pra você. Bom dia pra você, Heitor, bom dia pra você, ouvinte. Por enquanto não, viu? Porque até a frente fria que foi responsável pelas instabilidades dos últimos dias já está se afastando do estado. Então teremos o retorno do sol e as chuvas elas podem acontecer ainda, porém de maneira isolada, passageira, geralmente nos horários que elas já vinham acontecendo. Então, durante a tarde e durante a noite, a tendência para hoje e amanhã é de tempo mais estável e com redução das chuvas. A máxima para hoje, 29 graus. A questão que muda aqui são os ventos. Os ventos eles devem ser mais intensos por toda a região e que devem persistir por toda a noite e pela manhã da sexta-feira. Então amanhã teremos bastante vento durante a manhã, contribuindo para um tempo mais fresco durante o dia, principalmente durante a madrugada. Agora, para quem vai viajar para o litoral norte, teremos um feriado com chuvas rápidas durante o dia e a noite e máxima de 25 graus. No sábado, não teremos chuvas e a máxima sobe para 28 graus. Já no domingo, no retorno, teremos chuvas fortes durante o dia e a noite. A chuva diminui a intensidade, mas não para durante o período da madrugada, com máxima de 23 graus. Se o seu destino for o litoral norte de São Paulo, a rodovia, o sistema da rodovia Dom Pedro I é um dos seus caminhos e tem previsão, claro, de trânsito, e a gente vai passar para você os horários mais carregados para você evitar
quem sabe, fazer uma boa viagem e assim não ficar preso no feriadão e sair num bom momento. Vamos lá então as informações das estradas. No corredor Dom Pedro I, a expectativa da concessionária Rota das Bandeiras de 660 mil veículos durante todo o feriado. Só a Dom Pedro I, que leva o motorista para o litoral norte de São Paulo, 450 mil veículos devem passar por lá. Hoje, a partir das 5 da tarde, previsão do horário de pico na pista sentido Jacareí. Outras rodovias do corredor Dom Pedro também devem registrar aumento no fluxo por conta das viagens locais, do turismo regional pelo Circuito das Frutas, uma delas a professor Zeferino Vaz. Se você vai para o litoral sul de São Paulo, meu amigo, aí haja paciência porque o trânsito ainda mais carregado e a previsão de passagem no estado de São Paulo como um todo é de 18 milhões de veículos. A Ecovia Imigrantes, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, estima 197 mil, entre 197 mil e 303 mil. Então, até 303 mil veículos devem seguir em direção à Baixada Santista pelo sistema Anchieta Imigrantes entre hoje e o próximo dia 3 de maio, também conhecido como o domingo. Para atender o aumento do fluxo, a concessionária já programou operações especiais de tráfego com o objetivo de ampliar a capacidade do sistema e melhorar a fluidez de trânsito. Nos horários de pico na descida vai ser implantada a operação 7x3, 7 faixas para a descida ao litoral, 3 faixas para a subida. Nisso já vai estar funcionando hoje, das 9 horas da noite até a meia-noite, e amanhã, das 9 da manhã até 1 hora da tarde. São os horários mais complicados para quem vai descer para o litoral sul. Nesse período, os motoristas devem utilizar as pistas norte e sul da Via Anchieta e a pista sul da Rodovia dos Imigrantes para descida. Quanto à subida, vai ocorrer exclusivamente pela pista norte da Imigrantes. No retorno do feriado vai ser ao contrário, e a operação subida tem 2x8. 2 faixas para descida e 8 para subida, ampliando, portanto, o fluxo para quem vai sentido São Paulo. Domingo, das 11 da manhã às 10 horas da noite, o sistema Anchieta Imigrantes estará na operação 2x8. E quem vai encarar a estrada para curtir a praia no litoral sul de São Paulo vai encontrar quais condições climáticas na Baixada Santista, Nath? Para amanhã, chuva passageira e máxima de 26 graus. Já no sábado, o tempo fica firme e temos aí máxima de 32 graus. Agora, no retorno, bastante cuidado porque chove forte o dia inteiro, com máximas bem mais baixas, beirando ali os 24 graus. Aqui na região metropolitana de Campinas, a gente vai trazer também expectativa para o final de semana. A Nath falou um pouquinho. Hoje a gente vai falar também sobre a previsão para... Se tiver mínima e máxima para amanhã, Nath, vamos deixar separado. Perfeito. Só para trazer aqui uma outra informação relacionada à chuva. Teve uma cidade aqui do interior de São Paulo bem castigada nas últimas horas, em Santa Cruz do Rio Pardo. Uma chuva intensa acompanhada de rajada de vento, ocasionando em cerca de 23 quedas de árvores. Seca por quê? Porque ainda tem locais que estão com atendimento aberto pela Defesa Civil. Maior incidência na região central e num bairro chamado Vila Fabiano. Houve registro de danos em avenidas importantes da cidade e um circo instalado em Santa Cruz do Rio Pardo foi atingido por rajadas de vento e teve danos em parte da estrutura. Felizmente, não há registro de vítima nem de residências atingidas. As equipes de defesa civil permanecem em campo no atendimento aos chamados prestados pelos moradores em Santa Cruz do Rio Pardo. E Campinas, feriado, como é que vai ser para quem não vai viajar? Bom, o cenário é um pouquinho diferente, não temos chuvas nem na sexta, nem no sábado, e chuvas passageiras são esperadas no domingo. Então, para amanhã nós temos mínima de 19, máxima de 29 graus, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado à tarde e noites com muitas nuvens. No sábado a gente tem 16 graus de mínima, 30 graus de máxima, também sol com nuvens durante o dia, períodos de céu nublado até o período noturno. Agora no domingo, a mínima realmente cai um pouquinho, com 18 graus de mínima, e a máxima, é aí que a gente tem uma mudança no cenário. Ao invés das máximas de 30 graus que a gente tem visto nos últimos dias, nós teremos máxima de 25 graus, mas não chove.
Vamos organizar então o feriado do nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes, você que já está se programando, o que vai estar aberto, o que vai estar funcionando, os parques, os bosques vão estar com um horário especial de atendimento. Vamos a algumas dessas listas. Por exemplo, Torre do Castelo é um local que muita gente vem de outros municípios para conhecer Campinas e enxergar Campinas do alto. Vai estar aberto amanhã e no final de semana vai estar aberto também a visitação, Nath? Sim, atenção aos horários. Então, amanhã, aberto das 10 da manhã até meio-dia, pausa para o almoço, retorno da 1 da tarde até as 5 horas da tarde. Isso na sexta-feira, amanhã, feriadão. Já no sábado e domingo, o horário segue das 10 da manhã ao meio-dia e aí o horário se estende da 1 da tarde até as 9 horas da noite. A Lagoa do Taquaral, Parque Portugal, também estará funcionando todos os dias, sexta, sábado, domingo, das 6 da manhã até as 9 horas da noite. Isso lembrando, se não chover muito em Campinas, porque aí existe aquela regra de um acumulado de chuva que fecha os parques e bosques por segurança. Bosque do Jequitibás, como é que vai ser nesse feriado prolongado, Nath? Então, de terça a domingo, mantém os horários normalmente, das 6 da manhã até as 6 horas da tarde, da noite, e fechado às segundas-feiras. Ou seja, feriadão funcionando normal. Normalmente. O Lago do Café, que também funciona das 6 às 6 no Parque Taquaral, dentro do Taquaral, ali pertinho, né, da Lagoa do Taquaral, também vai estar funcionando. O Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, para quem mora ou frequenta a região da Vila Brandina, vai estar aberto amanhã? Funcionamento normal todos os dias, inclusive final de semana. Lembrando que o horário das 6 da manhã até as 6 da noite. Isso vale para os outros bosques também espalhados pela cidade de Campinas. Agora, com relação ao comércio, quem está se programando para ir aos shoppings, até com essa possibilidade de chuva... Vamos trazer uma lista aqui, Nath Luquezzi, dos shoppings, por exemplo, Campinas Shopping. Amanhã é feriado, Dia do Trabalhador, é um dos feriados que geralmente para tudo. Vai parar ou vai abrir depois do almoço? Continua. As lojas e os quiosques, elas abrem da meio-dia, então do meio-dia até as 10 horas da noite. E a praça de alimentação das 11 horas da manhã e segue até as 10 horas da noite. Aí sábado e domingo, horário normal, tradicional de shopping center. O Galeria Shopping também vai estar com esse horário, abrindo meio-dia as lojas e os quiosques, mas fechando um pouco mais cedo, às 8 horas da noite. Praça de alimentação, cinema, aí tem um horário diferenciado de acordo com as sessões. O Iguatemi é do Grupo Galeria, imagino que o horário seja igual. Mesmo horário, lojas e os quiosques, então, do meio-dia até as 8 horas da noite. E a praça de alimentação das 11 horas da manhã e segue até as 10 horas da noite. Essa também é a programação para o Parque das Bandeiras. As lojas vão abrir meio-dia amanhã, vão fechar às 8 horas da noite. E o Shopping Dom Pedro? Também mesmo horário, então abrem meio-dia, fecham às 8 horas da noite e a praça de alimentação tem uma mudança. Então, meio-dia até às 8 horas da noite, diferente dos outros que fecham às 10. Unimate também é esse mesmo horário, de meio-dia às 8, as lojas e quiosques e a praça de alimentação. O Shopping Prado é que tem um horário diferente. Sim, as lojas e quiosques abrem um pouquinho mais tarde, às 2 horas da tarde e segue até às 8 horas da noite. E a praça de alimentação das 10 da manhã até as 10 da noite. Mercadão Municipal vai ficar fechado nesta sexta-feira, não vai abrir no Dia do Trabalhador. A programação volta ao normal no sábado, a partir das 7 horas da manhã. O Mercadão de sábado fica aberto até as 5 da tarde. E no domingo, das 7 da manhã até 1 hora da tarde. As bibliotecas vão estar abertas? Não estarão abertas, estarão fechadas na sexta e só retomam aí as atividades na segunda-feira. A gente vai trazer mais informações ao longo desta programação de outras atrações para o seu final de semana. Tem um ato programado também para o dia 1º de maio, na cidade de Campinas, e a gente vai contar para você ao longo desta edição do Manhã Bandeirantes. Porque agora a gente vai girar o nosso time de reportagens, conforme prometido. Nós estamos acompanhando as reclamações feitas por moradores de Hortolândia, de Sumaré, de Montemor, de Paulínia e outros municípios, alguns abastecidos pela BRK, outros pela Sabesp, mas todos eles com algo em comum. A água que é captada para chegar depois à estação de tratamento e por final na torneira dos trabalhadores, dos moradores, vem do rio Jaguari. E o relato de cheiro forte, coloração na semana passada, agora a coloração já normalizada, mas ainda com gosto relatado pelas pessoas que nós entrevistamos, como se tivesse um gosto de mofo, um gosto de
pano sujo. Desculpe fazer a senhora pensar nisso agora, mas tem gente que está com isso em casa. E aí o Guilherme Selegato foi acompanhar um trabalho da CETESB, a Companhia de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que foi coletar água do rio Jaguari para entender se realmente é de lá que nasce o problema. Ele conversou, inclusive, com o Nelson Menegon, que é assistente executivo da CETESB, e a gente vai trazer agora o que se sabe nessas primeiras amostras coletadas e a sequência do trabalho para que a qualidade da água não seja essa que está chegando na casa dos moradores aqui da região. Guilherme. Pois é, Heitor, estamos acompanhando, né, nesses últimos dias sobre todas essas reclamações de moradores aqui da nossa região, principalmente das cidades de Hortolândia, Paulínia, Montemor e Limeira, inclusive a cidade onde a nossa equipe veio acompanhar esse trabalho de coleta da água, de fiscalização sendo realizado pelas equipes da CETESB. Heitor, a análise feita aqui até o momento não teve irregularidades, tá? Segundo as equipes, a água está com uma qualidade normal, mas, claro, né, com a coleta feita agora, vai ser feita ali uma perícia mais minuciosa justamente para conseguirem chegar em todas essas... nesse resultado final, né, para entender o que de fato está acontecendo. Desde semana passada, a CETESB vem aí fiscalizando, fazendo a coleta da água, principalmente aqui do rio Jaguari, né, que corta por essas cidades, principalmente aqui pela cidade de Limeira. Fiscalização que está tendo também aí apoio da Sabesp, né, empresa responsável pela distribuição de água pelas algumas cidades aqui da nossa região e também pela empresa responsável pela distribuição de água aqui na cidade de Limeira. Heitor, quais são os resultados preliminares essas últimas análises que foram feitas até o momento? Segundo a CETESB, uma das hipóteses, né, em relação a essa situação é que há ocorrência de uma mancha na água por conta da passagem de algas, né? Esse período que nós estamos, um período em que não chove tanto, o rio acaba tendo ali uma largura maior, a passagem de água acaba sendo bem mais fluida, né? E com isso também tem um aparecimento mais fácil dessas algas. E aí esses micro-organismos estão aí sendo uma das suspeitas, tá? Uma das hipóteses das equipes da CETESB. Justamente por isso que essas análises estão sendo realizadas, mais uma que foi feita hoje aqui em Limeira e que agora, né, as equipes aguardam aí alguns dias para poder chegar em um resultado final, né, para entender de fato o que está acontecendo, porque se essas fiscalizações estão acontecendo e, segundo as equipes, a água está ali com a qualidade ok, então tem alguma coisa errada, né? E a população ainda continua reclamando, é porque tem algo de errado em tudo isso, né? O que dizem as concessionárias, Heitor? A BRK, responsável pelo serviço aqui em Limeira, informou que a água distribuída segue rigorosamente os controles definidos pelo Ministério da Saúde. Segundo a empresa, são realizados, em média, mais de 800 análises diárias, tá? Em diferentes etapas, desde a captação da água bruta até a rede de distribuição, e não houve qualquer alteração no processo de tratamento. Já a Sabesp, que atende ali os municípios de Paulínia e Hortolândia também, esclareceu que variações naturais nos mananciais podem causar alterações sensoriais no gosto e no cheiro da água. A companhia ressaltou que monitora todo o sistema e realiza mais de 170 mil análises mensais para garantir que a água permaneça potável e segura para uso. Inclusive, nós conversamos com os representantes tanto da CETESB quanto da Sabesp. A da Sabesp, inclusive, disse, né, que fez ali uma coleta na residência de cerca de 1.200 pessoas, justamente para acompanhar de perto, né, toda essa situação e entender o que pode estar acontecendo. Então é um trabalho de investigação que está em conjunto pela CETESB, pela Sabesp, e que agora, né, vamos aguardar aí esses próximos dias para que o resultado final chegue e entendam, né, o que de fato está acontecendo. Então, como eu disse, uma das hipóteses, né, hipóteses técnicas, uma das principais suspeitas até o momento é que há, então, a ocorrência de uma mancha pelo rio devido à passagem dessas algas. Heitor? A CETESB está trabalhando com a hipótese de que tenha ocorrido algumas manchas de micro-organismos, principalmente microalgas, que no seu interior elas
possuem, né, substâncias orgânicas que podem estar causando esse incômodo à população. E hoje, a análise feita aqui, o que foi encontrado, qual a quantidade de oxigênio em relação à água também? Então, a análise que a gente fez em campo são poucos parâmetros, mas eles mostram que a condição de qualidade da água aqui desse trecho do Rio Jaguari encontra-se bastante adequada. Tem um nível aceitável de oxigênio dissolvido, um nível de acidez também muito bom e assim, mostra que a condição da qualidade da água é o histórico que a gente encontra aqui nesse trecho do Rio Jaguari, uma qualidade de água muito boa. Essa declaração, portanto, do Nelson Menegon, assistente executivo da CETESB, Companhia de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, em entrevista ao repórter Guilherme Seregato. Ainda há relatos, tá, de que a água ela vai melhorando de segunda para terça, de terça para quarta, mas ainda tem aquele gosto estranho que pode estar ligado, portanto, a esse fenômeno que acontece ali no Rio Jaguari, como destacado na reportagem. E olha só, Nath Luquezzi, nós falávamos aqui a respeito da baixa procura da vacinação contra a gripe por crianças que, claro, dependem dos pais, dos responsáveis para receber o imunizante, e que a Prefeitura de Campinas estava enviando um bilhetinho para os pais nas escolas, uma parceria que ia por grupo de WhatsApp. E finalmente vai começar a vacinação dentro das escolas. Quando é que tem início esse trabalho nos colégios municipais aqui de Campinas, Nath? Já segunda-feira, dia 4 de maio, então a vacinação contra a influenza nas escolas municipais de educação infantil. Ao longo do mês, cerca de 70 unidades serão aí contempladas por conta dessa ação e ela vai se estender até o dia 31 de maio. Já na segunda-feira, então, o Centro de Educação Infantil Professor Otávio César Borghi será contemplado pela estratégia. A atenção já é direcionada principalmente para vacinação contra a gripe das crianças de 6 meses a menores de 6 anos, porém as equipes dos centros de saúde vão realizar o rastreamento da carteira de vacinação das crianças para a atualização de outros imunizantes caso seja necessário. Antes da vacinação, será solicitada a autorização dos pais, dos responsáveis pelas crianças, e a orientação é para que enviem as cadernetas no dia da ação para registro. 10 horas e 46 minutos, tá vendo como não é tão difícil assim? Tá vendo como dá para fazer? E agora sim a tendência é que haja um aumento nessa busca do imunizante, porque não custa nada. Se o pai e a mãe não levam a criança até o posto, por N motivos, que o posto vá até a escola e proteja essa criança com o imunizante. 10h46, depois do intervalo, mais informações antes do dia 1º de maio, amanhã. Túnel Joá Penteado vai ser bloqueado, hein? A gente vai explicar o motivo disso. E tem uma entrevista com o ministro Luiz Marinho, da pasta do Trabalho e Emprego, com falas que já estão repercutindo em todo o Brasil. Você vai entender por quê depois do intervalo. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Quando você sintoniza Bandeirantes, quando ouve pela internet no seu computador, quando seleciona Bandeirantes no aplicativo, é fato e certo que você encontra informação a todo momento, para você saber, para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Manhã Bandeirantes.
Rapidinho, já estamos de volta aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Daqui a pouquinho a sua participação, 19 é o DDD 971021493, 971021493. Nath Luquez, explique para o nosso ouvinte por que o túnel Joá Penteado estará fechado amanhã. Muito bem, então em atendimento aí à solicitação da Secretaria de Serviços Públicos, a INDEC vai fechar ao tráfego de veículos nos dois sentidos o túnel Joá Penteado na sexta-feira, então no feriado, na região da Vila Industrial. Os bloqueios serão alternados, com início a partir das 7 horas da manhã, pelo sentido bairro Centro. A ação vai ser necessária aí para a execução de limpeza e lavagem dos túneis. A obra está sob responsabilidade agora da Camp Ambiental. Então agora tem alguns bloqueios já definidos pela INDEC, alguns desvios já definidos. Bairro Centro, o início dos trabalhos então acontece nesse sentido a partir das 7 horas da manhã e vai bloquear o cruzamento da Avenida Dr. Rui de Almeida Barbosa com a Rua General Lauro Sodré e a Avenida Nestor Castanheira. Nesse caso, o desvio bairro Centro será ali pelas ruas General Lauro Sodré, Augusto Dias da Silva, Amador Bueno e Dr. Salles de Oliveira. Centro Bairro, os bloqueios impedirão os acessos ao Joá Penteado pela Avenida Lix da Cunha no sentido bairro Centro e pela Avenida Benjamin Constant. O desvio vindo ali do fluxo da Avenida Lix da Cunha, Centro Bairro, acontece pela Lindgewert, Avenida 20 de Novembro, Prefeito José Nicolau Ludigero Mazeli, com retorno pela própria Avenida Prefeito José Nicolau Mazeli, Viaduto Miguel Vicente Cury, até a Avenida João Jorge. Ligerwood. É um trava-língua para uma véspera de feriado, hein? 30 de maio de 2026. Amanhã tem um ato do dia 1º de maio, organizado por centrais sindicais aqui na cidade de Campinas, organizado pela CUT, pela Intersindical e pela CTB. CTB é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Isso vai acontecer amanhã, às 9 horas da manhã, no Lago do Pará. A concentração está prevista para lá. O eixo principal da mobilização é o fim imediato da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem qualquer redução nos salários. O evento também será um espaço para a reafirmação de solidariedade entre povos. O ato vai manifestar apoio ao povo de Cuba, denunciando os impactos dos embargos econômicos impostos pelos Estados Unidos. Durante a concentração no Lago do Pará, haverá um ponto de coleta de analgésicos que serão enviados a Cuba como uma ajuda humanitária. Vários sindicatos já se colocando como participantes desse ato, partidos políticos também. Então tem aqui no folder oficial, tem pelo fim da escala 6x1, contra o feminicídio, pelo socialismo, solidariedade a Cuba. CUT Intersindical, CTB, e aí tem Pastoral Operária, PSOL, PT, PCdoB, Unidade Popular. São alguns dos partidos que estarão presentes nesse ato que acontece amanhã, dia 1º de maio. Estou procurando se a Força Sindical, que também é uma organização muito grande ligada aos sindicatos, vai ter algo marcado para Campinas. Não encontrei. Se tiver alguma informação, alguém da Força Sindical acompanhando a nossa programação, o espaço está aberto para divulgação dos eventos do dia 1º de maio desse ano aqui na cidade de Campinas. Mas a expectativa é que o maior evento, a maior concentração seja justamente amanhã, 9 da manhã, no Lago do Pará, no centro da cidade. Amanhã é dia do trabalhador, ou dia do trabalho, e a agenda do governo federal previu para hoje uma edição do programa Bom Dia Ministro, um programa que reúne rádios do Brasil todo numa coletiva de imprensa para questionar os assuntos em pauta com o titular das pastas do governo federal. E hoje, o ministro Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego, foi o entrevistado e nós fomos convidados pela Rádio Bandeirantes Campinas para participar dessa entrevista coletiva. O ministro Luiz Marinho falou a respeito das pautas de 1º de maio, que assim como as centrais sindicais também fazem parte da pauta, da agenda do Ministério e consequentemente do governo Lula, principalmente o fim da escala 6x1. A entrevista de hoje, claro que falou sobre o tema que foi a grande derrota ontem do governo federal na indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. E se isso tem impacto na relação com o Congresso para
o avanço da pauta do fim da escala 6x1. Questionei o ministro também a respeito de como está a comunicação para convencer a população de que o fim da escala 6x1 é uma boa medida e sobre uma nova categoria que agora oficialmente está regulamentada como profissão. A apresentação do programa Bom Dia Ministro é da jornalista Karine Melo e a gente vai acompanhar alguns dos principais trechos, alguns que já estão repercutindo nacionalmente, inclusive na manhã desta quinta-feira, e que o Manhã Bandeirantes fez parte dessa entrevista. Um momento importante para o país. A sociedade brasileira acompanha seguramente atento a todas as movimentações que acontecem no mundo. Estamos sendo influenciados pelas guerras irresponsáveis, assassinas existentes nesse momento, que impactam no Brasil. Claro. Impacta no Brasil com o preço do combustível, do diesel especialmente, impacta na inflação, impacta na vida das pessoas. E o povo seguramente acompanha o presidente Lula, que se preocupa em proteger a economia, a nossa indústria, o nosso serviço, em especial o nosso povo, a família trabalhadora. E agora, amanhã, Dia Internacional dos Trabalhadores, é motivo da gente analisar o mercado de trabalho, olhar esse debate da jornada de trabalho. É um debate importante porque o governo tem clareza desse momento e do que a economia pode. Então o governo fala, olha, redução de jornada de trabalho ela tem que ser feita de forma sustentável. Então a sustentabilidade econômica, social, ela é importante também nesse momento. Agora, é necessário que a gente faça uma correção de uma jornada que é extenuante. Hoje é provado que está aumentando demasiadamente as doenças profissionais, especialmente doenças mentais, mas também acidentes, também muitas faltas, porque a escala de jornada, que eu separo assim, a jornada de trabalho com a escala de jornada. A jornada, hoje, a Constituição brasileira prevê uma jornada máxima de 44 horas semanais, o governo defende com muita clareza a redução para 40 horas semanais, sem redução de salário, com 2 folgas na semana, para mudar a escala perversa, especialmente para as mulheres, que é a escala 6x1. Isso seguramente levaria a um processo de melhoria do ambiente de trabalho, evitando doenças, evitando faltas no trabalho, porque isso derruba a produtividade da economia brasileira. Prova que muitas empresas tomam a iniciativa, mesmo antes do Congresso avaliar e tomar essa decisão, de acabar com a escala 6x1 implantando 5x2. E a experiência é exitosa. Teve até um empresário, Karina, que ele fez essa experiência para falar contra o fim da 6x1. Só que foi tão exitosa que ele implantou em todas as suas unidades do Brasil. Né? Acabou com a 6x1 e implantou 5x2, sem redução da jornada ainda, de 44 para 40 horas semanais. Mantendo as 44, mas só esse movimento elevou a sua produtividade, diminuiu o absenteísmo. Portanto, se você reduz a jornada, que dá o impacto que a CNI está registrando, conforme você anunciou na abertura, mas ele pode ser compensado com a diminuição das faltas, da ausência do trabalho, com melhoria da qualidade e melhoria da produtividade. Essa é a aposta do governo. Ministro, hoje a gente está cheio de assunto e eu queria, antes da gente começar a conversar com as rádios, queria comentar ontem, o que aconteceu ontem no Congresso Nacional. O Senado Federal, pela primeira vez em mais de 130 anos, rejeitou a indicação do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, o advogado-geral da União, Jorge Messias, né? E aí, eu queria saber em que medida, né, um movimento desse pode atrapalhar no Congresso o clima para votação de uma proposta como essa da redução de jornada. O senhor acha que o Congresso agora fica contaminado? Vai depender muito. É lamentável a decisão do Senado da República ontem. Ontem o Senado virou senadinho, ele diminuiu seu tamanho, sua postura, sua compostura, o seu comportamento. É lamentável, não para o Jorge Messias, que é um grande jurista, um profissional de primeira categoria, ele iria engrandecer o Supremo Tribunal Federal, que está precisando, mas infelizmente o Senado resolveu se apequenar
em uma disputa, provavelmente, com cálculos eleitorais e com cálculo dos temas da extrema-direita no Brasil, que quer atropelar a democracia brasileira, que fala em impeachment ministro do Supremo, que fala em anistiar criminosos. Portanto, esse é o Senado da República. Ele se diminuiu ontem, infelizmente. É isso que nós assistimos. Nós precisamos de um Senado grande, precisamos de um Senado soberano, precisamos de um Senado à altura das responsabilidades que temos com a República. Infelizmente, eu acho que foi esse o sinal que o Senado da República deu. Eu espero que seja simplesmente aqueles lapsos, né, que depois se vê que errou e corrige, como foi na tal da blindagem, PEC da blindagem, que ali eles se perderam, depois, na sequência, eles resolveram se redimir, aprovando isenção do imposto de renda, que foi uma grande conquista para o povo trabalhador brasileiro, e eu espero que ele, de novo, faça essa movimentação de voltar para os eixos, voltar a cuidar das suas obrigações, que é cuidar da economia brasileira, proteger o Brasil, buscar unidade, buscar serenidade, que é o que nós estamos mais precisando nesse momento. Ministro, vamos começar a viajar o país? Vamos nessa. Vamos nessa. Vou começar com o seu estado. Vamos embora para São Paulo, vamos a Campinas. Rádio Bandeirantes está com a gente mais uma vez. Heitor Fredo, meu amigo, um ótimo dia para você. É um prazer receber você aqui de novo essa semana. Prazer é todo meu, cara. A todos que nos acompanham. Em relação ao projeto da escala 6x1, além de convencer o Congresso, há também uma necessidade de convencer as próprias classes trabalhadoras. O que a gente percebe é que muita gente que, às vezes, faz a escala 6x1 está com medo do impacto econômico, está com medo de perder o emprego. Como é que o governo está trabalhando na comunicação para convencer a própria classe trabalhadora impactada com a mudança da lei a entender que a escala 6x1 ela pode ser derrubada e a escala 5x2 pode ser uma realidade, ministro? Veja, eu cumprimento a você, todo o povo de Campinas, de São Paulo. É uma satisfação estar falando contigo mais uma vez, Heitor. Veja, a jornada de trabalho, ele tem um debate profundo. A sociedade tem se manifestado nas pesquisas com esmagadora maioria de opinião de que é uma necessidade. O que nós precisamos combater é o terrorismo. Há um terrorismo, especialmente de entidades empresariais, que aparentemente o mundo vai acabar com a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Agora, historicamente, nós temos que mostrar os acontecimentos da história, no Brasil e no mundo. E toda a experiência é que, neste momento, sempre melhora o ambiente de trabalho. Em 88, na Constituinte, vocês se lembram, todo o esforço deste centrão do Congresso, que não queria de jeito nenhum reduzir a jornada de trabalho, que era 48 horas semanais na época, para 44 horas semanais sem redução de salário. Ali também dizia, vai aumentar a informalidade, vai gerar desemprego, vai fechar empresas, as pequenas empresas vão quebrar. E eu não tenho conhecimento de nenhuma empresa que tenha quebrado porque houve a redução de jornada. Muito pelo contrário, nós aumentamos a produtividade naquele momento, nós melhoramos a qualidade da produção, nós diminuímos o absenteísmo, diminuímos o acidente de trabalho. Então, esse movimento de melhoria do ambiente ajuda a propiciar a melhoria da capacidade da economia brasileira como um todo. O que tem que ter clareza é que muita gente está mentindo. Ontem eu recebi uma liderança empresarial que me perguntava, escuta, mas a 6x1, acabar com a 6x1, né, eliminar o trabalho ao sábado, ao domingo, isso vai ser prejudicial. Eu falei, escuta, uma coisa é o trabalhador a trabalhadora, ele tem que ter respeitada, se aprovada, ao fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho 40 horas semanais, o trabalhador tem que se ver respeitado a sua jornada de 40 horas semanais. Acima de 40 horas semanais, será hora com pagamento extraordinário, os adicionais que a CLT prevê. Não é assim a proibição. Isso aqui haverá um espaço para negociação coletiva. Vamos imaginar, uma empresa que necessita trabalhar os 7 dias da semana, ela vai poder trabalhar os 7 dias da semana. Não é verdade que está proibido. A trabalhadora manicure, que às vezes fala assim, eu quero, esse é o depoimento das trabalhadoras, eu preciso de 2 folgas na semana. Agora, não me impõe que a folga seja no sábado, que é meu grande dia de faturamento. Evidente que ela terá o direito de trabalhar aquele sábado. Não é verdade que, quando acabar isso, vai eliminar o trabalho aos sábados. As folgas
elas podem ser consecutivas ou não, vai depender da formatação que o Congresso aprove. E nós, o governo, propõe que não tenha essa rigidez, que tenha uma flexibilidade de quando serão as faltas, que seja matéria de contrato coletivo, de convenção coletiva entre trabalhadores e empregadores representados pelos seus respectivos sindicatos. Ontem foi a lei que regulamenta o ofício do profissional de dança no Brasil. Gostaria que o senhor comentasse sobre esse assunto. Olha, esse é um debate importante. Nós precisamos valorizar todas as profissões. O profissional de dança tinha essa reivindicação há muito tempo, o Congresso aprovou. Inclusive tinha muita gente sugerindo veto e tal, e eu próprio falei, não vamos vetar não, vamos fazer as adequações aqui para garantir direito a essas pessoas, né? E o pessoal, todos os profissionais de dança, né? Imagine quantas pessoas tem aí incluir isso nas escolas, na educação, é fundamental, porque educação e cultura seguramente é a forma mais saudável de equilibrar a mente e ajudar o desenvolvimento do país de forma sustentável. Esse é o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que já está nesse momento em todos os portais. Essa fala em que ele chama o Senado de Senadinho, você pode ter certeza que vai repercutir nos telejornais que você vai acompanhar ao longo do dia. Os melhores estão no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Jornal da Band, o melhor telejornal da TV, e eu não falo isso porque eu trabalho aqui, eu falo isso desde que eu me conheço por gente. Sempre foi o meu preferido, principalmente na época do saudoso Ricardo Boechat. Agora, sobre essa informação, Nath Luquezzi, que nós questionamos o ministro Luiz Marinho, para a gente contextualizar, foi publicada no Diário Oficial da União, na edição de ontem, a lei de número 15.396. Foi assinada pelo presidente Lula, regulamentando o ofício de profissão da dança, numa norma que representa para a categoria um reconhecimento, um avanço e a garantia de direitos trabalhistas e autorais. Explica mais pra gente sobre a lei. Então agora podem exercer a profissão aqueles que tiverem diploma de curso superior e diploma ou certificado que é correspondente às habilitações profissionais em curso técnico de dança que seja aí reconhecido por lei. Diploma de curso superior de dança expedido por instituição de ensino superior estrangeira, nesse caso tem que ser revalidado na forma da legislação em vigor atualmente, ou atestado de capacitação profissional fornecido pelos órgãos competentes. A lei ainda ressalta que podem exercer o ofício os profissionais que pratiquem atividade de profissional da dança em qualquer uma de suas modalidades. Então, não só o balé clássico, mas como todas as outras modalidades. Esse mesmo texto da lei lista algumas atividades que podem ser exercidas pelos profissionais de dança. Que atividades são essas? São funções de coreógrafo, auxiliar de coreógrafo, bailarino, dançarino, intérprete criador, diretor de dança, diretor de ensaio, diretor de movimento, dramaturgo de dança, ensaiador de dança, professor de curso livre de dança, professor de balé, curador ou diretor de espetáculos de dança ou até mesmo crítico de dança. A lei permite a esses profissionais ainda planejar, coordenar e supervisionar trabalhos, planos e projetos e ainda prestar serviços de consultoria na área da dança. Uma outra determinação importante é que a lei proíbe ou veda a exigência de inscrição do profissional da dança em conselhos de fiscalização do exercício profissional de outras categorias. Você, como bailarina profissional formada pela Royal Academy, é isso? Isso mesmo. Como é que você enxerga isso e é muito difícil ainda viver de dança no Brasil? Muito difícil, até mesmo pela realidade, não só de quem está ali no palco prestando serviço, mas isso também, eu acho que o maior impacto são nessas outras funções, né, de coreógrafo, de diretor e tudo mais. Então, ainda é muito difícil, muito mal remunerado muitas das vezes, e eu acho que essa lei vem aí como uma maneira de atestar que não só... Muitas pessoas falam assim, mas você trabalha ou só dança? Muitas pessoas, acho que agora vai ser reconhecido como profissão, não só como uma lei, mas também pelas pessoas que estão ali à volta. E a arte como um todo, tem gente que não entende como uma profissão. Olha o que está acontecendo na cidade de Itapira, por exemplo. A Secretaria Municipal de Cultura de Itapira abriu um cadastro para bandas, grupos, artistas, cantores interessados em se apresentar na Festa de Maio de 2026. Festa de Maio é uma das principais atrações do calendário da cidade, reúne gente em espaços públicos, mas com um detalhe.
Os artistas que quiserem se apresentar têm que ser de graça. Um chamamento foi feito nas redes sociais da Prefeitura de Itapira, destinado a duplas, bandas, grupos musicais, artistas de dança e artistas de teatro. A proposta é permitir que os participantes integrem a programação do evento e tenham espaço para divulgação de seu trabalho. A iniciativa, porém, gerou uma manifestação crítica gigante nas redes sociais, furando a bolha, inclusive, não apenas de Itatiba. E as principais comparações foram com investimentos feitos na cidade, no Itapira Rodeio Show e no Itapira Parque Rock. Então, para contratar artista, que nem sempre é artista consagrado, às vezes é artista que bombou com uma música, artista que tá famosinho no TikTok, a prefeitura vai lá e desbanca dinheiro, coloca dinheiro público para fazer a contratação do show e montar a estrutura. Agora, na hora de valorizar o artista da cidade, olha, não tem cachê, mas tem essa grande oportunidade de você se apresentar de graça no palco da sua própria cidade. Então é uma falta de respeito sem tamanho que mostra que para muita gente a arte ela é importante naquilo que você gosta, faz parte da sua vida, mas na hora de realmente valorizar o profissional da arte, parece que ele faz por hobby, faz por prazer, faz por lazer. Você deve ter ouvido muito isso, né? Muitas e muitas vezes. Vai trabalhar com o que além de dançar? Exatamente, além de ser sempre oferecido como uma grande oportunidade de visibilidade. E muitas das vezes muitos artistas têm empregos ali paralelos para conseguir se manter, para conseguir sobreviver muitas das vezes. E isso interfere, até porque a arte você tem que se dedicar muito para você chegar num resultado final bonito. E infelizmente não é a realidade de muitos artistas que tem que ter ali um trabalho paralelo para conseguir sobreviver. Para o artista que quiser se inscrever, a Secretaria Municipal de Cultura de Itapira está com o cadastro aberto, mas saiba que é de graça. O amor à profissão, ele é importantíssimo. A gente ama o que a gente faz todos os dias, mas amor à profissão não paga a conta de luz. Na hora que você passar a compra no supermercado, vai pagar no débito ou no crédito? Vou pagar no amor que eu tenho à minha profissão. Não paga. Para o artista, não paga o instrumento, não paga o transporte, o deslocamento, tempo de ensaio, tempo gasto em estúdio para aperfeiçoar a sua profissão. Então, importante, quando uma lei como essa regulamenta profissões artísticas, no caso da dança, é para jogar luz a algo que a sociedade aplaude, reverencia, que linda a sua arte. Mas na hora de fazer um pix de R$1, não, mas aí não. Tem que começar não apenas a aplaudir, mas também a custear aquilo que é fundamental na nossa sociedade, que é a cultura. Posso trazer um outro destaque Por que favor. faz até referência a tudo isso? Muitas das vezes esses artistas são muito jovens, muitas das vezes com 18, 19 anos, e isso também interfere nesse momento de fazer um pagamento e tudo mais. Não, mas para ele vai ser muito bom, ele está no início da carreira. Mas muitas das vezes um artista com 18, 19 anos já estudou, já se formou e já é um profissional da área bem quisto pela aquele entorno, pelo aquele grupo de artistas. Então não é a idade que vai dizer se esse artista tem ou não que ganha o cachê, e sim o quão profissional ele é naquela área. 11h11, um último intervalo, na volta a sua participação e a repercussão de uma derrota histórica para o governo federal no Senado após a rejeição do nome de Jorge Messias como ministro do Supremo Tribunal Federal. Continue conosco, tem esses e outros assuntos ainda hoje aqui na edição do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto.
O feriado do Dia do Trabalho promete movimentar bastante as estradas aqui da região de Campinas. A expectativa é de cerca de 3,5 milhões de veículos circulando pelas rodovias. O movimento deve ser mais intenso, principalmente na saída do feriado entre hoje à tarde e sexta-feira de manhã e também no retorno, no domingo à tarde. Por isso, a orientação é que os motoristas programem a viagem com antecedência, evitem os horários de pico e redobrem a atenção nas estradas. As concessionárias também reforçam o atendimento com equipes extras, monitoramento e suporte ao longo das rodovias para garantir mais segurança durante o período. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos, tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 11h14, 11h14. O Senado Federal rejeitou com maioria de voto o nome de Jorge Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para a 11ª cadeira do Supremo Tribunal Federal. Hoje são 10 ministros que estão no STF, um número par, havendo o risco de empate e de sobrecarga das demandas do STF com um ministro a menos. Por 42 votos a 34, a indicação de Jorge Messias foi rejeitada, o que não acontecia desde o governo de Floriano Peixoto, segundo presidente da República do Brasil depois da queda do Império. Primeiro o Marechal Deodoro da Fonseca, o segundo o Marechal Floriano Peixoto. A Natália Passi conta pra gente por que lá no governo Floriano Peixoto nomes em sequência foram rejeitados e como isso está agora escrito nos livros de história, o que nós vivenciamos ontem, o que nós assistimos e acompanhamos aqui na Rádio Bandeirantes, da sabatina, da votação, vai ser estudado por muitos e muitos anos numa derrota histórica do governo Lula em Brasília. Jorge Messias foi o nome que enfrentou a maior resistência nos últimos 120 anos para tentar assumir uma cadeira no Supremo. A escolha do presidente Lula aconteceu em novembro do ano passado, mas diante do receio da rejeição, a formalização só aconteceu agora, em abril. Foram mais de 4 meses de articulações e incertezas até a derrota no plenário do Senado. Em mais de um século de república, apenas 5 nomes foram barrados, todos em 1894, durante o governo de Floriano Peixoto. Na época, a maioria não tinha formação jurídica e, em vários casos, o perfil era mais político ou militar. A escolha pelo médico Barata Ribeiro foi uma das mais emblemáticas. Ele foi nomeado e chegou a atuar como ministro por quase um ano, até que a indicação foi rejeitada pelo Senado. A justificativa foi de que ele não tinha notável saber jurídico. Na época, os indicados podiam assumir antes da sabatina. Os motivos das rejeições dos outros 4 até hoje não são totalmente claras, já que as sessões do Senado eram secretas e muitos registros se perderam. Com o passar do tempo, algumas regras foram estabelecidas. A Constituição prevê que a indicação do presidente é livre, mas critérios básicos devem ser respeitados. Entre eles, o candidato deve ser maior de 35 anos e ter menos de 75, ter conhecimento jurídico reconhecido, além de ter reputação ilibada, ou seja, ser uma pessoa idônea e íntegra. Na sabatina, o indicado é questionado sobre o próprio currículo, temas polêmicos como aborto e drogas, além de opiniões políticas. O parecer precisa ser aprovado por maioria simples dos senadores. Já no plenário, são necessários 41 votos favoráveis dos 81 senadores. Os últimos resultados mostraram a divisão de apoio.
enquanto Carmen Lúcia e Luiz Fux tiveram apenas 1 e 2 votos contrários. Nomes como Flávio Dino e André Mendonça tiveram placares mais apertados, com mais de 30 votos contrários. Messias foi o terceiro indicado de Lula neste mandato. Antes dele, o Planalto enviou ao Senado os nomes de Cristiano Zanin e Flávio Dino. Todos foram aprovados. Agora, 11 horas da manhã e 18 minutos, mesmo com a rejeição do Senado ao nome do atual advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mantém a prerrogativa de enviar uma nova indicação para análise dos senadores. Não há um prazo legal para que isso ocorra. A gente vai entender mais detalhes sobre todos esses bastidores em Brasília com a repórter Tayane Belo. Bom dia para você. Bom dia a vocês do estúdio, a todo mundo que acompanha a nossa programação. Na prática, né, isso não deve acontecer antes das eleições. Não há clima para uma nova indicação agora. Ontem teve reunião de emergência lá no Palácio da Alvorada com o presidente Lula, né? O clima de derrota total, o clima é até de uma certa ressaca moral nessa quinta-feira, viu? Muitos parlamentares já deixaram a capital federal, mas nos bastidores, até por telefone mesmo que a gente sente, é esse clima de derrota, de tristeza por parte da base do governo que estava muito crente em uma aprovação. Então, na teoria, o presidente teria que indicar já um novo nome para passar por todo esse processo, mas não há clima para isso e, inclusive, algumas sinalizações já nos bastidores por parte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de que não iria pautar uma nova indicação antes das eleições, ou seja, o próximo presidente eleito é que deve ter essa missão de uma nova indicação. Outro destaque que a gente já traz aqui agora é o rompimento total, sem colocar panos quentes, na relação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o presidente Lula. Já podemos ver reflexo ainda nessa quinta-feira, inclusive, de acordo com apurações de bastidores, de pessoas que têm cargos importantes na esplanada dos ministérios, pessoas indicadas por Davi Alcolumbre, que têm esse apoio do presidente do Senado, podendo ser exoneradas ainda nessa quinta-feira. Vai começar uma certa guerra ali, né, entre presidente Lula e Davi Alcolumbre. Lógico que o presidente não está nada satisfeito, inclusive a gente acompanhou a entrevista do Jorge Messias logo depois dessa rejeição, da derrota, dizendo que ele sabe muito bem quem articulou essa derrota do governo. E todo mundo aponta para que esse nome, né, que o Messias quis dizer, que seja o do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então, situação bastante tensa aqui na capital federal, a gente segue acompanhando. Muito obrigado, Tayane Melo. Bom, e hoje há uma tendência de nova derrota para o governo no Congresso Nacional, que avalia nesta quinta-feira o veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria, aquele que prevê a redução de penas aos condenados por atos antidemocráticos. Caso o veto seja derrubado, o Congresso Nacional vai impor 2 derrotas em 24 horas. O texto foi vetado integralmente por Lula no começo de janeiro. O anúncio foi feito durante o ato que marcou os 3 anos dos ataques às sedes dos 3 poderes, no dia 8 de janeiro de 2023, e o veto foi na data, foi de maneira simbólica. Em dezembro foi aprovado o texto que determina que os crimes de tentativa contra o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, quando praticados no mesmo contexto, vão implicar numa única pena. Implicarão no uso da pena mais grave em vez da soma das penas. Então, muita gente que está presa em 8 de janeiro foi condenada por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Então, com a PL da dosimetria, só uma dessas penas vai valer. O presidente Lula vetou e a tendência é que hoje caia esse veto. O foco do projeto é uma mudança no cálculo das penas, bem como, de forma geral, reduzir o tempo para a progressão do regime de prisão para que o quanto antes esses condenados estejam no semiaberto ou no aberto. Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, essas mudanças podem beneficiar réus como os militares Almir Ganier, o ex-comandante da Marinha, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, e Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. O projeto de lei também reduziria o tempo de cadeia para alguns considerados criminosos comuns. 11h22.
Participação do nosso ouvinte nessa reta final para a gente encerrar esta edição do Manhã Bandeirantes. O Adriano Vermelho nos escreve o seguinte: vitória da direita, ele questiona. Eles aladeiam que sim, mas numa análise bem pragmática, acho que não. Nem parcial, talvez um pouco mais do centrão, mas que de verdade é temporária, porque no final das contas o presidente só terá o, entre aspas, trabalho de indicar outro nome para ser sabatinado. E eu tenho quase certeza que vai passar. Mas sem dúvida, politicamente foi uma derrota daquelas para o governo. Evidente, talvez a maior e que será sentida, e não se enganem, vingada. Se fosse um país com cidadãos realmente interessados em crescer e evoluir democraticamente, 2 lições tiraríamos desse acontecimento. A primeira é que deveria cair essa indicação presidencial e adotarmos um método profissional de meritocracia, com os melhores nos quadros do judiciário selecionados. E nós, eleitores comuns, escolheríamos. E segundo, que a reeleição é uma prática fracassada. O governante fica fraco, desatento e arrogante demais. Veja o resultado: traições que antes eram percebidas a léguas precisam bater nos fundilhos para sentir. Aí é tarde demais. Desejando bom dia, o Adriano Vermelho. O presidente Lula teve 3 nomes a serem indicados nesse mandato curto de 4 anos. Primeiro ele coloca o advogado dele, Cristiano Zanin. Depois ele coloca o ex-governador, e eu não estou aqui para colocar nenhum empecilho ou dúvida sobre a capacidade deles como ministros do STF, mas apenas que são nomes pessoais do presidente Lula. Cristiano Zanin, advogado pessoal. Flávio Dino, ex-governador do Maranhão e uma pessoa muito próxima a Lula. E agora, Jorge Messias, advogado-geral da União, que sempre esteve ligado ao PT. Então deu essa sensação de sou super poderoso, quem eu indicar vai entrar. Descumprindo, inclusive, aquilo que ele tinha prometido de colocar uma mulher no Supremo Tribunal Federal. Ele teve 3 oportunidades de indicar uma mulher. 3 chances. Nas 3 ele indicou homens muito próximos a ele. Nas 2 primeiras, os nomes passaram. Na terceira, a oposição falou chega. Por problemas com Jorge Messias? Óbvio que não. Para impor uma derrota ao presidente Lula. Se isso vai ter reflexo na eleição, é um outro caminho, uma outra discussão. Mas mostra que o Centrão está se desligando e soltando a mão do governo Lula. Porque muito provavelmente vai fechar acordos com Flávio Bolsonaro ou com outros candidatos de oposição. E o que vai acontecer se o PT ganhar a eleição? O Centrão vai beijar a mão do presidente Lula e vai voltar ao governo, porque não se governa sem o Centrão e o Centrão não vive sem beijar a mão de quem estiver no poder. Pode ser esquerda, pode ser direita, o Centrão sempre vai estar junto oferecendo seus serviços. Mensagem de áudio do nosso ouvinte aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia. Bom dia. Torinati. Bom dia. Ontem a gente teve uma derrota, né? Lá no Senado do presidente indicar Jorge Messias. Um juiz, né? Pro STF. O Messias. Mas, realmente, foi uma derrota. Mas essa derrota, cara, a vida é feita de vitórias e derrotas. Mas tem uma coisa, vai ter o revide, né? O revide não vai ser muito bom para eles. E outra, deixa pra lá isso aí. Esse tal revide é o que se imagina do que virá pela frente. Mas revide na política é cortar verba. Aliás, o presidente abriu os cofres para os senadores e já tem cobrança agora. O que seria o revide? De aliados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que ainda tenham cargo no governo, serem demitidos. Mas espera lá, não vai analisar se essa pessoa está fazendo um bom trabalho? É só porque é aliado do Davi Alcolumbre? Ou ele só está lá porque é aliado do Davi Alcolumbre e se sair não vai fazer diferença nenhuma? Esse jogo político não é legal. Última mensagem de áudio de quem ontem foi citado e hoje quer também responder. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale, Heitor Fredo. Oi. Gostaria de reivindicar aí um direito de resposta. Manda. Porque ontem, sem a minha autorização, obviamente, um colega ouvinte, acho que é Alexandre o nome dele, ele printou a minha voz e colocou na fala dele
como se a minha opinião fosse uma vergonha. Inclusive o seu trabalho, o trabalho da Manhã Bandeirantes, de toda a equipe, como se fosse o que estava acontecendo naquele momento do país. Então, ouvir a opinião contrária, o contraditório, pode engrandecer as pessoas. Você é um ótimo profissional e não merece ouvir o que foi ouvido ontem, e nem eu mereço. Porque a pessoa não me conhece, não conhece a minha carreira e nem a minha história. Mas, mesmo que ele responda, eu vou parar por aqui. Eu achei desnecessário o que a pessoa fez. Se a pessoa tem uma outra opinião, diga uma outra opinião. Fale a opinião dele. Mas a opinião do outro não é uma vergonha. Ela é uma opinião contrária e que tem que ser respeitada. Agora, falando do Messias, eu achei bom para o PT e bom para o Lula que aconteceu isso. Muito bom. Sabe por quê? Sandália da humildade. Porque se você olhar a parte negativa do Messias, ela superava a parte positiva. Eu acho que o PT saiu ganhando com a derrota do Messias. Essa é a minha opinião. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Muito obrigado ao DJ Ale. Quantas críticas faz parte da nossa profissão. O importante é ter a sua audiência, o seu carinho e também o seu puxão de orelha, se assim você quiser, e sempre participar conosco, como faz o DJ Ale, o Marco Bedin, tanta gente que todos os dias está conosco aqui na programação da Band. Uma opinião que eu não acho que é polêmica, mas que eu tenho coragem de afirmar, é que o melhor programa da tarde na tela da Band se chama Band Mulher, apresentado por uma jornalista chamada Natália Luquez. Já ouviu falar dela, Nath? Nunca ouvi falar não, mas acho que hoje, 1h30 da tarde, eu vou ligar na tela da Band, até porque o programa tá demais hoje, fiquei sabendo. Nós vamos falar sobre o uso medicinal da cannabis, nós vamos falar sobre autismo, até porque Abril Azul aí já está acabando, então a gente vai falar, vai trazer um pouquinho. A gente tem uma série especial. Relacionados, inclusive. Sim, super relacionados. Vamos trazer um pouquinho também de uma série que tá passando no Band de Cidade, feita pelo Guilherme Selegato. A gente vai trazer um pouquinho também sobre autismo e vamos falar sobre drinks para finalizar, porque amanhã é sexta-feira. Vamos falar um pouquinho sobre os coquetéis. Qual que é a diferença de drinks, coquetéis? Quais que são os melhores? Hoje tem muita opção sem álcool também. Tem o Molotov. Esse é melhor evitar. É melhor evitar, viu? 1h30 da tarde, eu espero você. Até amanhã. Trabalhos técnicos de Alan Zanelato na mesa de som, Edson Freitas na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique. Um grande abraço para você e continue na RB. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Band Play e também no YouTube. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Band Play e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Quando você sintoniza Bandeirantes. Quando ouve pela internet no seu computador. Quando seleciona Bandeirantes no aplicativo É Fato e Certo. É Fato e Certo, que você encontra informação a todo momento. Para você saber. Para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É Fato e Certo. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustível.